Qual câmera? Boa tarde, o público do programa Palestina Livre. Saudações às companheiras e os companheiros do Comitê de Solidariedade ao Povo Palestino. Saudações ao Sheik Kamal e à irmã Fátima, da Mesquita de Goiânia, e ao professor Max Machado, da Sinagoga de Goiânia. Eu passo a palavra nessa ordem para os cumprimentos, pode ser? E também já cumprimento o professor Humberto Clímaco, que está aqui conosco. Na sequência, Kamal, vai você. Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Que a paz e a bênção de Deus esteja com vocês, irmãos e irmãs. Um bom dia, uma boa tarde, né? É uma satisfação de falar com vocês, né? Um irmão novato aí, irmão... Como é que chama? Marcos, seja bem-vindo, meu irmão Marcos. Nós estamos aqui da Mesquita de Goiânia. Estamos aqui para esclarecer algumas dúvidas, né? E, afinal de contas, nós todos somos irmãos. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Audu billahi minash shaitani rajim. Que a paz, a bênção e a misericórdia de Deus esteja com cada um de nós, né? É sempre bom estarmos reunidos no seu programa, Eduardo, muito obrigada. Ao Max, especialmente, por ter aceitado a nossa proposta, né? O que a gente quer é que o mundo saiba que a paz é a melhor solução para os problemas, né? Viver em paz, dormir em paz, estar em paz, é uma bênção de Deus, né? E a gente quer passar isso para as pessoas, né? E por isso nós estamos aqui hoje, para termos esse diálogo de paz, de amizade, de fraternidade, de conhecimento, que existe um mito, né, que muçulmanos e judeus não se convivem, se odeiam, isso é um mito. Muçulmanos e cristãos e judeus convivem há milhares de anos, né? Então, é isso que a gente quer mostrar nesse programa. E seja bem-vindo, Max. Muito obrigado. Salam aleikum para todos. Como nós falamos no hebraico, shalom. Shalom significa paz, significa harmonia, significa que seu dia seja maravilhoso, que seu dia seja bom, que seu dia seja de luz, né? Que realmente o seu dia seja um dia maravilhoso, um dia incrível. Então, para quem não me conhece, eu sou o professor Max Machado, sou roche da comunidade judaica Shomei Israel, aqui de Goiânia. Morei durante 1 ano em Israel e passei uma temporada em Nova York também. Sou professor de história, radialista, formado pela UEPA, e tenho o maior prazer de estar junto com vocês. Sou cabalista também, e estamos à frente da comunidade judaica Shomei Israel de Goiânia. Agradecer aqui a Fátima, muito obrigado pelo convite, Fátima. Obrigado mesmo por essa união, essa comunhão entre nós, né? Ao Sheik Kamal, não sei se eu falei certo, Kamal ou é Kamal? Sim, Kamal. Kamal. Salam aleikum, muito obrigado, é um prazer em conhecer o senhor, tá? Prazer muito grande, e dizer que nós estamos juntos nessa jornada em busca da paz, da união, da fraternidade com os nossos irmãos, tá? É um prazer muito grande estar aqui fazendo parte dessa live maravilhosa, e muito obrigado pelo convite. Max, obrigado por ter aceito. Como vocês, as pessoas que estão nos assistindo, estão vendo, né? O Max é um convidado da irmã Fátima, na verdade. Nós estamos aqui para ajudar, para oferecer esse espaço de tecnologia para esse encontro acontecer. Aí, como já o Max já se apresentou, e o nosso público já conhece o Kamal e a Fátima, eu queria saudar a Angel Ayan Mariam, que está conosco,
a Suzana Leão, espírita progressista, que acabou de entrar, e também a nossa irmã e companheira Badia El, que é descendente de libaneses. O pessoal devagarinho já está chegando. Kamal e Fátima, vocês gostariam de dizer alguma coisa de apresentação? Até porque é um momento de primeiro contato, na verdade, né? E depois eu vou devolver também de novo para o Max, se ele quer aprofundar um pouco essa apresentação dele ainda mais um pouco. Sheikh Kamal, o senhor quer se apresentar, então, para o Kamal, para o Max e para as pessoas? Sim, sim. Uma boa tarde para todos, né? E eu até que me surpreendi, o nosso irmão está aí, o Marcos está aí, está junto, né? Até que, na verdade, não sabia, agora que eu estou sabendo. Seja bem-vindo, é um prazer, né? E como lhe diz atrás, nós somos irmãos, na verdade, meus irmãos, de verdade, nós somos irmãos. O nosso pai chama-se Adão, a nossa mãe chama-se Eva, e nós somos descendentes de Adão e de Eva. Somos irmãos de verdade. O que acontece, essas coisas mundanas, em segundo plano, segundo coisas alheias, né? Mas, na verdade, todos nós somos de paz, todos somos de bem. É um prazer conversar com vocês, de um por um, né? Estamos aqui na medida que a gente sabe as nossas respostas. É um prazer, viu? A respeito da apresentação, né? O Kamal, ele é imã da Mesquita de Goiânia e ele é sheik há 30 anos. Então, são 30 anos no caminho de Deus, né? E eu sou esposa dele há 10 anos e estamos no caminho de Deus juntos. Porque você sabe, Max, tão árdua é a nossa tarefa. E solitária, às vezes, né? Porque muitas vezes a gente não tem com quem dividir as decisões, os problemas, e a gente quer buscar entre as lideranças essa parceria, né? Para a gente se visitar, se conhecer, porque através do nosso conhecimento, da nossa convivência, os preconceitos eles são colocados de lado, né? Porque sem convivência e sem conhecimento, o preconceito ele é muito grande. E a gente pode fazer diferença na nossa comunidade. Aqui em Goiânia, é uma cidade interior, é uma capital com cara de interior, todo mundo se conhece, né? Então, a gente quis fazer esse encontro para a gente estar estreitando laços, né? Porque cada um tem o seu jeito de falar com Deus, cada um tem a sua maneira de falar com Deus, e isso é para a humanidade toda. Veja quantas religiões não tem, né? E a gente não pode ter preconceito um com os outros. A gente tem que se ater às similaridades e não às diferenças. As diferenças entre nós e Deus, né? E eu e Kamal, a gente tem uma linha que a gente trabalha com os imigrantes, né? De todas as partes do mundo, as pessoas vêm parar aqui, como provavelmente na sinagoga também, quando chega um judeu, vai direto na sinagoga, né? É um lugar de encontro, de reunião, de estar falando com Deus, de bem-estar, né? De acolhimento. Então, é esse o nosso trabalho, a gente vive para fazer isso, a gente não tem interesse nenhum outro que não seja em trabalhar para Deus, né? Então, essa, assim, a gente está construindo a primeira mesquita de Goiânia, esforço de Allah, subhanahu wa ta'ala, e a gente é só instrumento dele aqui na Terra, que facilita as coisas. E essa é a nossa missão, né? Terminar essa mesquita, acolher os irmãos, levar a paz e a bênção, e trazer a bênção de Deus para nós todos, e levar a paz às pessoas, né? Essa é a nossa missão. É simples. Max, eu vou me apresentar também, porque a gente também não se conhece. Eu sou o professor Eduardo Sugizaki, da PUC de Goiás. Eu sou líder do grupo de pesquisa La Folie, que é um grupo de pesquisa em história da loucura, mas nós estamos transformando em história da exclusão.
E o nosso grupo está integrando aqui o Comitê de Solidariedade ao Povo Palestino, e eu vou falar só um minutinho em termos de apresentação, porque esse programa, de uma certa forma, é ligado, até pertence ao comitê em um certo sentido. Então, o comitê ele é composto de vários partidos, de vários sindicatos, de movimentos populares e de pessoas individualmente também. Nós começamos desde o início do último conflito que se agravou, né? Houve um primeiro ato, daí eu não estava no Brasil nessa época, aí houve uma reunião lá na Mesquita, o comitê foi fundado oficialmente no fim de outubro, e imediatamente houve um ato político grande na Praça Universitária, e depois nós fizemos uma vigília na Praça Palestina, ali debaixo da Feira da Lua, né? E ontem nós fizemos um ato político saindo da Praça Bandeirante, um ato muito comovente. Era para o nosso encontro ter conseguido ir ao ar ontem, antes do evento da noite, era essa programação, mas não foi possível, a gente não conseguiu acertar direitinho as agendas e acabou ficando para hoje. Então, é nesse sentido que a gente está aqui, nesse abraço de vocês. Aí, Max, eu passo a palavra para você, eu não sei, às vezes você já, se você quiser aprofundar a apresentação, mas parece que o assunto o primeiro seria a fraternidade, o abraço fraterno, a irmandade entre o judaísmo como religião e a religião muçulmana. E aí eu aprofundo já um pouquinho, assim, para a gente avançar na conversa, né? Se você quiser falar, todas as perguntas que a gente vai fazer, o entrevistado, porque a gente não fez regras prévias, não tem nada disso, é tudo na transparência aqui, ao vivo mesmo, né? Então, se você quiser, na sua complementação, há um grupo de rabinos que foi bastante noticiado no Brasil, que defende que a religião judaica é uma coisa e o Estado de Israel é outra, e esse grupo de rabinos não se mostra nadinha satisfeito com a identificação da religião judaica ao Estado de Israel. Pronto, então eu passo assim a palavra para você. Tá, muito obrigado. Tá? Professor Eduardo, né? Prazer te conhecer também. E eu quero dizer que o seguinte, a religião judaica e a religião muçulmana sempre estiveram irmandados ao longo da história. Muitas vezes, muito tempo atrás, período do Holocausto, a comunidade muçulmana ajudou de várias formas a comunidade judaica, abrindo as portas das suas casas, das suas mesquitas, para abrigar muitos dos judeus que fugiam da Inquisição, que fugiam das perseguições católicas. Ao longo de muitos anos atrás, se você for procurar os documentários da BBC, você vai encontrar aí, inclusive se tornou até filme, né? Tem até um filme. Você vai encontrar a comunidade muçulmana abraçando a comunidade judaica. Então, nós somos irmãos. Nós temos o sangue de Abraão na nossa veia. Nós somos irmãos da parte de Abraão. Então, não existe esse negócio de que a comunidade judaica e a comunidade muçulmana estão desligados, eles estão de mal um com o outro, que eles têm raiva um do outro, que eles têm ódio um do outro. Nós não temos ódio da comunidade muçulmana. Muito pelo contrário, nós somos amigos e somos irmãos. Estamos irmanados na mesma fraternidade, na mesma paz. Eu tive a oportunidade de conhecer o sheik lá de Anápolis, né? Não me recordo o nome dele agora, mas tivemos uma conversa muito agradável, foi muito prazerosa e foi uma conversa maravilhosa. Inclusive, nós participamos até de uma palestra na maçonaria aqui lá do setor, se eu não estiver enganado, do setor Centro-Oeste. Tivemos uma palestra falando da paz, né? Então, eu quero dizer que, em nome da comunidade judaica de Goiânia,
a comunidade judaica no Centro-Oeste, nós estamos lado a lado com a comunidade muçulmana. Eu agradeço muito a Fátima por esse abraço, tá? Ao Sheikh Kamal, muito obrigado por essa oportunidade de conversarmos, dialogar. Até então, nós não nos conhecíamos, né? Já estamos nos conhecendo agora. Isso, para mim, é um prazer muito grande. A nossa comunidade judaica aqui em Goiânia só tem 3 anos de existência. Eu estou à frente aqui o Rav Yosef e nós estamos à frente da associação chamada Associação Comunitária e Beneficente Shomei Israel, quer dizer, Guardião de Israel, né? Sobre cobertura do nosso rabino-chefe, que é o Shimon Gletman, lá do Rio de Janeiro. Então, nós temos desenvolvido um longo trabalho, um trabalho de pesquisas, um trabalho de luta contra o antissemitismo, um trabalho de busca constantemente pelas raízes judaicas, de irmãos que querem vir, que querem retornar para o judaísmo, que desligou, se desconectou do judaísmo ao longo de muito tempo, lá pelo século XVIII, século XVII, né? Ao longo da história que, por algum motivo, ou pelo período da Inquisição, ou fugindo das Inquisições, se desconectaram do judaísmo e agora estão voltando. Recentemente, eu estive em uma palestra em Belém, com alguns representantes do Marrocos, judeus, marroquinos, e lá se fez presente também alguns irmãos da comunidade muçulmana. E nós podemos conversar, dialogar ao longo daquele tempo, ao longo daquele período, da paz que nós precisamos semear, que nós precisamos plantar, da paz que nós precisamos estabelecer aqui na nossa região. Se outro lugar do mundo não existe paz, não é problema nosso. O nosso problema, a nossa paz, a nossa Constituição é aqui, é agora. É aqui que nós abraçamos os nossos irmãos, naquilo que for preciso, na necessidade, é aquilo que nós acolhemos, é aqui que nós precisamos abraçar e dizer que nós estamos juntos na mesma fé de Deus. Abraçar a paz, isso é um ato humano. E que nós precisamos estar juntos, irmanados, porque nós somos irmãos. Não tem por que estarmos separados, né? Então, eu estou à frente da associação. Nós estamos construindo uma sinagoga judaica em Goiânia, né? Ainda devagar, né? Por questões ainda, vários motivos ainda, nós estamos, né, devagar, construindo a nossa sinagoga. Nós nos reunimos no setor Pedro Ludovico, nós temos lá uma comunidade onde nós nos reunimos lá, mas nós estamos construindo a nossa sinagoga judaica, Shomei Israel, uma comunidade sefaradita aqui em Goiânia, e para abraçar todos os irmãos, e estamos à disposição dos nossos irmãos muçulmanos também, tá? Eu agradeço muito por esse bate-papo, agradeço muito, tá bom, professor Eduardo? É um prazer muito grande te conhecer, eu tenho muitos amigos na PUC, né, e dizer que é um prazer muito grande estarmos juntos, irmanados, nessa corrente, nessa conexão, e dizer que aqui nós estamos à disposição também para gravarmos vídeo, para, né, visitar, para dialogar e para semear a paz entre os nossos irmãos, tanto muçulmano como judeu. Eu acho que o professor Marques trouxe aqui uma distinção conceitual muito importante para nós. Talvez eu faça assim, para passar a bola, a palavra para o Kamal e para a Fátima, essa distinção entre sionismo e semitismo, né? Nós somos irmãos e amigos dos povos semitas, longe de nós qualquer antissemitismo, e inclusive absolutamente longe de nós qualquer possibilidade de judaísmo, de antijudaísmo, coisa dessa natureza. Mas, Marques, nos nossos meios assim, depois também você fala, as pessoas têm se posicionado muito criticamente e não aceitam o sionismo como doutrina política, né, que nasceu na Alemanha, etc., e que exige, assim, um Estado confessional e um Estado onde não há lugar para os palestinos. Eu não sei se seria por aí, Kamal e Fátima,
Mas se não for por aí, se vocês não quiserem falar nessa distinção conceitual, podemos também falar sobre, aprofundar um pouco por que o pai Abraão é o pai comum, né, do judaísmo e dos muçulmanos. Em que sentido, do lado da revelação do Corão, a palavra de Deus através do Corão, chegou à revelação de que o povo muçulmano é filho de Abraão. Então, fica assim duas perguntas para que seja... para que eu não faça perguntas que apertem vocês de alguma forma ou que conduzam vocês a caminhos difíceis, né, de fazer o diálogo, ok? Então, assim, ou essa distinção entre sionismo e judaísmo, ou então uma palavra afirmativa, né, o que une, que é o pai Abraão. Então, passo a palavra para o Kamal e para a Fátima. Ou se um só quiser falar, aí vocês fiquem à vontade. Primeiramente, eu quero que a sinagoga seja aberta, né? E nós é um prazer fazer visita para nossos irmãos lá. E está convidado desde agora na Mesquita de Goiânia, meu primo, né? Primo Marques, na Mesquita de Goiânia, sexta-feira, amanhã, às 13 horas, se puder. Olha, nós, os muçulmanos e os judeus, somos primos. O nosso pai, ele teve 2 esposas, sim, os árabes, descendentes de Ismael, e os judeus de Jacó e Isaac. Então, na verdade, pai um só, com 2 mães. Somos primos de verdade. Esse aqui é um prazer, né? Os árabes judeus são sempre em paz, nunca teve divergências até hoje. Onde eu moro, na Palestina, é uma cidade, tem judeus do lado dos muçulmanos, vivem em paz. Tem árabes, muçulmanos, árabes do lado do judeu, dos cristãos, vivem em paz. Não tem problema. Mas, infelizmente, o que nós acabamos de falar, o sionismo que faz a diferença, né? Mas eu espero que um dia vamos encontrar em Ramallah, em Jerusalém, em Israel, na Palestina, todos juntos, viver em paz também. Eu agradeço a vocês todos, irmãos, primos, né? Mas o Marcos, né? Pode falar a verdade. Isso aí, meu irmão. E fica com Deus. A senhora quer dizer alguma coisa, irmã Fátima? Olha, de verdade, eu estou muito feliz com esse momento, né? A gente, no início, ficou meio receoso se poderia acontecer ou não, mas aqui dá para ver o coração do brasileiro, cabe todo mundo. O Brasil tem essa diferença com o resto da humanidade, né? Aqui cabe todo mundo, o coração, ainda mais nós que estamos em Goiás, no coração do Brasil, com o coração de brasileiro, e a gente quer que as coisas deem certo. A gente quer que a paz seja reinante, a gente quer que as pessoas se entendam, a gente quer o fim desse genocídio, né? A gente quer que isso acabe, a gente não quer pessoas sofrendo nem de um lado nem de outro, né? A gente não quer ver criança morrendo nem do lado de Israel, nem do lado da Palestina. A gente quer todo mundo em paz, né? E é para isso que a gente está vivendo. Alguém tem que dar o passo, porque o que acontece hoje no mundo é que o mundo inteiro está assistindo a tudo que está acontecendo em Gaza, né? E meio que no silêncio de alguns, mas no chacoalhar das multidões, né? A gente está vendo que tem pessoas que são contra tudo que está acontecendo, né? As pessoas, elas querem a paz, elas querem acabar com o sofrimento. Ninguém de sã consciência, com que tem o mínimo de espiritualidade, consegue ver uma criança morta, né?
é uma coisa você vê sem família. Então, a gente não quer nada disso. A gente quer fazer em Goiás um movimento que a gente, pelo menos, possa ter a consciência tranquila. Nós estamos caminhando para o cessar-fogo definitivo. Nós estamos caminhando para o fim do conflito, né? Nós estamos caminhando para o grito de socorro, para que as pessoas nos ouçam e pelo menos reflitam que esse não é o caminho. O caminho da guerra nunca foi o caminho para resolver nenhum tipo de conflito, né? Isso é uma coisa que só quem já sofreu na pele é que sabe o desespero que é, o terror que é você ter sua casa bombardeada, se você ter suas crianças mortas, você ter a sua família destruída, você ter seu teto desabado, né? Ninguém quer isso. Não é uma coisa que a gente quer. E eu tenho certeza que muitos judeus no mundo inteiro também estão estupefactos com isso e não querem também esse lado. Do lado dos muçulmanos, eu posso dizer que não existe ódio pelos judeus. Não existe ódio pelos judeus. Eles vivem em paz, vivem em fraternidade. Quando tem as festas de os judeus vão na festa dos muçulmanos. Quando tem a festa dos muçulmanos, que é do Iduíde, os judeus vão na festa do muçulmano. Os muçulmanos vão no dia de comemoração dos judeus também. Então, isso é para ser espalhado no mundo inteiro, né? Nenhum povo deve ser separado do outro. Por que a gente deve ser separado? Deus, quando fez o mundo, não tinha fronteira. Por que não tinha fronteira? Porque era para a gente se conhecer uns aos outros, né? Então, a gente tem que estar aqui hoje em busca da paz, em busca da tolerância, em busca da fraternidade. Uhum. Vamos só dar um minutinho. Nossa, ele já tá... Precisei sair aqui num minutinho só para fechar a porta aqui, mas tudo bem. As portas estão se abrindo. Aqui também, o tempo abriu as portas. E as portas vão se abrir. Barulho na rua. Pelo poder de Deus, as portas se abrirão, né? Não é a humanidade que vai trazer, é Deus na justiça dele, que vai fazer a justiça dele abrir todas as portas que nós estamos desejando, porque o judeu também vive oprimido, é um povo que vive oprimido, não é um povo que vive livre, né, pela terra, não vive com as dificuldades, com as perseguições, existem muita coisa contra os judeus e que são injustas, porque o povo judeu e o povo muçulmano são povos de Deus, né? E por que eles têm que ficar oprimidos também? Por que tem que sofrer perseguição? Também não tem, isso não é justo. Não é justo nem de um lado e também não é justo de outro lado. Marques, a palavra está com você, não tem, é todo um conjunto de palavras, você reage como você quiser. Tranquilo. Eu agradeço muito, exatamente, concordo também, concordo. É maravilhoso essa harmonia e dizer que, pela parte de pai, nós somos irmãos, né? Por Abraão. E eu estive em Israel, estive na Cisjordânia em alguns lugares e pude ver e conviver com alguns irmãos muçulmanos. E na mesma rua onde tinha um judeu, tinha um muçulmano, e ambos viviam em paz um com o outro, comprando um na loja do outro, o outro fazia parte da mesma comunidade do outro. Então, sempre houve essa harmonia entre nós, irmãos judeus e muçulmanos. Nunca houve divergência. Às vezes a mídia quer colocar, a televisão quer colocar uma coisa contra a outra. O que eu não entendo aqui no Brasil é por que tanto ódio foi liberado para o povo judeu, porque esse ataque do Hamas que aconteceu não era somente judeus que estavam ali. Tinha tailandeses, tinha japoneses, tinha brasileiros, tinha americanos, não só israelenses. Por que esse ódio gratuito que aconteceu?
E nós vemos esses manifestos de pessoas aqui no Brasil que nem sequer entendem o que é guerra, o que é geopolítica, e já tomaram as dores sem saber o que estava acontecendo. O Hamas nunca lutou por causa palestina. Isso é muito claro. Eles lutam pela eliminação do Estado de Israel. Os extremistas que fazem manifesto nas ruas pró-Hamas não são árabes. Eles não são muçulmanos, não são sanguinários, tá? Eles não são parte da comunidade muçulmana que levanta o ódio gratuito. Nunca existiu isso. Nunca existiu ódio gratuito da parte dos muçulmanos para o povo judeu, em lugar nenhum do mundo. Sempre vivemos em paz com os nossos irmãos muçulmanos em vários lugares do país, em vários lugares do mundo. Eu quero compartilhar uma história que a BBC lançou um documentário há um tempo atrás, uma história muito bonita entre irmãos muçulmanos e irmãos judeus. E essa história foi o período da Inquisição que aconteceu na Albânia. Um documentário muito importante, professor Eduardo, que vários muçulmanos salvaram judeus, levando judeus para suas casas, e quando a Inquisição chegava, eles falavam que eram muçulmanos. Cerca de 300 judeus foram salvos na Albânia. Uma perseguição para levar o povo judeu para a fogueira na Albânia. 350 judeus foram salvos, na verdade. Tem até um documentário que a BBC lançou sobre esse acontecido. E quando os judeus que viviam em paz ali com os muçulmanos, eles foram refugiados naquele lugar, naquelas casas, nas comunidades. E quando a Inquisição chegava, falava: todo mundo aqui é muçulmano. Todo mundo é muçulmano. E foram livres das fogueiras das Inquisições. Então, histórias como essa e outras que a gente encontra em vários lugares, no Marrocos, por exemplo. No Marrocos, várias famílias que foram perseguidas, muçulmanas, né? Várias famílias muçulmanas que foram perseguidas. O povo judeu abriu as portas para essas famílias, até para conseguir a sua estadia no século XVII, quando aconteceu as perseguições religiosas, né? Então, nós temos uma comunicação, nós temos uma união com os nossos irmãos muçulmanos, e quando alguém diz que isso não é verdade, e quando alguém fala que isso não procede, essa pessoa não tem um mínimo interesse em levantar a bandeira da paz. Porque o que nós vemos hoje é um mundo confuso e que se levanta ódio gratuito em nome da religião. Como se pode levantar ódio gratuito, antissemitismo em nome da religião? Não existe. Uma vez que você fala do amor de Deus para as pessoas, uma vez que você tem Deus no coração, a primeira bandeira é a paz. O nosso livro sagrado, a Torá, que nós temos, ela tem 613 mandamentos. 122 mandamentos é só sobre a paz entre os nossos irmãos. É só sobre pregar a paz entre os povos, entre as nações. E assim nós fazemos valer aquilo que foi deixado por Moshe, os mandamentos de pregar, de ensinar, de conviver em paz. O Brasil é um país muito grande, laico, e nós temos comunidades judaicas, comunidade muçulmana, comunidade budista, nós temos cristãos, nós temos várias outras religiões espalhadas por vários lugares do mundo. Mas eu digo que nenhuma dessas religiões sobreviveria se não fosse a paz, se não tivéssemos o amor com o nosso próximo, a paz, a união, a fraternidade com os nossos irmãos. Isso é até bíblico, quando você pega e lê a Bíblia, quando você vai ver todos os nossos profetas, eles sempre falaram do mesmo propósito, falaram da mesma coisa, falaram da mesma ideologia. Então, uma vez que nós temos essa união, uma vez que nós compartilhamos com o nosso próximo, nós amamos o nosso próximo, nós estamos emanados, não só humanamente,
mas também estamos irmanados na fé de Deus. Isso é muito importante, termos essa comunhão, seja aqui no Brasil, seja na China, seja em Israel, seja qualquer país onde tenha pessoas interessados na paz, interessados em estudar tanto o Alcorão como a Torá, como a Bíblia. O primeiro pilar disso tudo é a paz. Senão, não faria nenhum sentido. Certinho. Kamal quer falar? Eu confirmo com a palavra do nosso irmão. Como é que é? Há 1445 anos atrás, os judeus e os árabes moram um do lado do outro em paz. O nosso profeta Muhammad, que a paz de Deus seja com ele, ele tinha um vizinho judeu. Casou com uma judia. E casou com uma judia. Vê como é que é as histórias. Não é desde hoje. Mas, infelizmente, o sionismo que está no momento. Mas, o mais cedo, ou mais tarde, meus irmãos, a paz vai prevalecerá. Os judeus e os árabes vão viver em paz juntos. E, na verdade, os árabes, eles querem o bem dos judeus. Mesma coisa dos judeus. Mas, infelizmente, é a força dos americanos, dos europeus, do sionismo, que no momento que está a diferença. Mas, ou mais cedo ou mais tarde, essa paz vai prevalecerá e vamos viver juntos em paz, se Deus permitir. Isso eu faço das minhas palavras, só cortando aqui, Sheikh Kamal. Sim. Eu tive um amigo de faculdade, muçulmano, foi meu melhor amigo. Olha. Meu melhor amigo. Hoje eu não tenho contato mais com ele. Se chamava Abud Razak. Foi meu melhor amigo na faculdade. E nós compartilhamos muitas coisas, muitos conhecimentos. Fomos grandes amigos, né? Hoje eu não sei onde ele está. Eu não... Creio que ele deve estar por Campinas, São Paulo. Mas Abud Razak foi meu melhor amigo na faculdade. E grande amigo, grande companheiro mesmo, e até como as pessoas levantam tanto preconceito, né? Como pode um judeu ser amigo do muçulmano? Claro que sim, nós sempre fomos. Sempre tivemos. Sim, certo. 1500 anos atrás, meu irmão, esse aqui nos livros religiosos, não é que nós fala. O profeta Muhammad, ele negociava com os judeus, e comprava e vendia. E vizinho de judeu, inclusive, ele precisou ele fez com que fosse uma garantia com nosso irmão judeu, tá vendo? Nos livros religiosos conta isso. Ele negociava o muçulmano com os judeus em paz. Esse aqui é 1500 anos atrás. Imaginem, há 1500 atrás, todos em paz. E hoje, certas coisas querem impor em cima da gente. Mas, no momento, meus irmãos, há dificuldade. Mas, depois da dificuldade, há felicidade. Eu queria completar uma informação nessa. O historiador judeu, o Ilham Papé, que lecionava em Israel, atualmente não está mais lá, num dos livros dele, que já foi traduzido para o espanhol, que é Palestinos Esquecidos, no prólogo, ele conta que ele fez uma pesquisa extensiva em arquivos que guardam diários escritos por pessoas judeus que vieram para a Palestina antes, durante e depois da Segunda Guerra, e ele diz assim que nos diários dos judeus escritos à mão, né, que ele pesquisou,
os judeus, eles contam. Então, vejam só, é uma narrativa em primeira pessoa, num diário. O Papê diz assim, que os navios atracavam, né, no mar Mediterrâneo, na costa, e não havia porto. E os palestinos, os árabes, os muçulmanos da Palestina, pegavam barquinhos, iam buscar os judeus que estavam chegando, levavam para suas casas. E no começo, então, como estava vindo gente que vinha de toda a parte da Europa e não tinha mais, não sabia mais agricultura, né? E ali ia viver de agricultura, então eles escreviam nos diários assim que os palestinos ajudavam eles a se adaptar, né, a uma terra que agora eles não conheciam mais há gerações, aquele clima, aquelas pedras, né, o modo de lavrar a terra ali, de cultivar ali. Então, os judeus escreviam assim nos diários essa acolhida e essa ajuda que os palestinos deram no começo, antes, no começo e depois, né, que a ONU estabeleceu o Estado de Israel. Eu acho muito bonita essa narrativa que o Papê, que deve de ser conhecido pelo... Eu estou começando, viu, Max, esses estudos, a gente está começando isso, não é minha especialidade acadêmica, mas a vida, ela é mais importante do que o currículo, né? E aí a gente está lendo essas coisas. Irmã? Uhum. Existe uma admiração, né? Quando você é cordial, cortês, educado, gentil, o ser humano fica admirado, falando, não, como é que é possível um povo tão bárbaro, né? Porque o árabe, ele é tido como bárbaro, e na realidade não é. É o povo mais gentil que existe, mais cortês, mais educado, mais hospitaleiro, né? Eu conheci uma menina que ela deu a volta na Europa e foi até o Oriente Médio. Ela ficou viajando 1 ano de bicicleta e tenda. Aí eu falei para ela assim, me conta qual foi o povo que você mais gostou. Ela falou assim, foram os muçulmanos, porque em terra muçulmana eu nunca dormi na rua. Eu sempre fui abrigada, me deram comida, me deram hospedagem. E eu me lembro de uma vez que eu aceitei a hospedagem e no outro dia, quando eu levantei, os donos da casa estavam dormindo no jardim. E eu estava dormindo na cama deles. Esse é o povo muçulmano, esse é o povo palestino. Porque Allah subhanahu wa ta'ala nos ensina a ter hospitalidade, a ter generosidade, a fazer caridade, né? A gente fica contando os minutos para aparecer alguém que venha comer um prato de comida na nossa casa. A gente fica querendo isso, porque a recompensa por cada prato de comida oferecido por um faminto é como se você construísse 1000 mesquitas. Então, tudo tem recompensa, a hospitalidade tem recompensa, o prato de comida tem recompensa, você dar um sorriso tem recompensa. Então, quando a gente vive a religião profundamente, a gente se torna, assim, essas pessoas acolhedoras, gentis, educadas, né? E ao contrário do que a mídia passa. A mídia passa como se o árabe fosse um bárbaro. Ele chegasse num cavalo com um chicote e a mulher toda coberta, oprimida, e não é nada disso. Nós somos pessoas extremamente gentis, né? Meu marido é a pessoa mais gentil que eu conheço no planeta inteiro. E ele é muçulmano, líder, ele poderia me oprimir de alguma forma, e eu sou a pessoa mais livre. Eu pareço um beija-flor, assim, de tão feliz e voante. E ele não me oprime em nada, né? Então, quando você tem a religião, você segue os princípios religiosos, a suna do profeta Muhammad, o Alcorão, você só vai ser desse jeito. Isso não é para ser nenhuma surpresa, né? Isso é para ser, que lindo que é, para ser admirável, mas de um jeito lindo. Então, eu imagino sinceramente, ouvindo a sua narrativa sobre esse livro,
como os judeus se sentiram felizes nas casas dos palestinos, porque eles realmente são muito doces, muito amorosos, muito humildes, né? E são bravos também, e são fortes e são resistentes. Eles têm a doçura, mas eles têm a força que Deus deu para eles, a resistência, né? De não tombar, de não envergar, de não se submeter. Eles querem ser livres, eles querem a terra deles livre. Por que que você acha que um palestino o luta tanto? Porque ele ama a terra dele, ele ama a família dele, ele ama o povo dele, ele quer ficar junto ali. E se ele sair, ele perde, que nem os judeus também querem a terra deles, né? Só que eles estão querendo a mesma terra e ninguém cede, né? Fica ali aquele peteco. Não é para ser desse jeito, né? Porque, na realidade, o palestino ele ama a família dele mais do que tudo. Ele ama a terra dele mais que tudo. É um povo indígena. O que o sionismo está fazendo é uma limpeza étnica, porque aquele povo não vive sem a terra. É diferente de... O brasileiro, ele sobrevive em qualquer canto do mundo. Você vai para a Holanda, ele sobrevive, Irlanda, ele sobrevive no deserto, ele vai para o Egito, ele sobrevive. Agora, o palestino morre sem a terra. Mas, na verdade, tanto os judeus como os muçulmanos, os árabes, têm o direito de viver em paz. Tem direito de viver em paz. Quando Deus disse, vós criei de vós de varão e varoa, e eu fiz de vós tribos e nações, para que conheçais um ao outro. Essa diferença, conheçais, é para que conhecer um ao outro. Então, não há diferença homem com mulher, não há diferença preto com branco, não há diferença judeu com muçulmano, não há diferença árabe com europeu, não há diferença. Quando Deus fez esse mundo, para ver todo em paz. E esse povo sofredor, tanto os judeus como os árabes, estão sofrendo por uma força maior do que eles. E essa força que é o sionismo. Max, fica à vontade, assim, não vou fazer pergunta, acho que o diálogo, ele segue, né, ele segue bem, assim, sinta-se acolhido. A gente acolhe as pessoas que estão democraticamente dizendo o que elas pensam, e Max, tenha certeza que é com muito respeito pela sua pessoa, pelo povo judeu, como povo, né, sinta-se abraçado de verdade. Muito obrigado. Exatamente, eu concordo plenamente. E assim como o povo muçulmano também sofreram muitas perseguições ao longo da história, indo para países e outros países, vivendo como nômades, assim também o povo judeu, quando foram expulsos das suas próprias terras, nas diásporas, nas inquisições, nas fogueiras, né? nas inquisições católicas que aconteceram ao longo de muitos anos, e o povo judeu precisava ir embora. Por isso que existe a expressão entre a cruz e a espada, porque ou eles escolhiam aceitar uma nova religião completamente diferente das deles, eles tinham que ou aceitar essa religião ou morrer. Então, entre a cruz e a espada, não tinha outra solução, não tinha outro jeito. Uma história muito bonita do povo muçulmano e o povo judeu, que conviveram muitos anos na Espanha, ao longo de muitos séculos, ao longo de muitos anos. Nós temos aí como Maimônides, o grande Maimônides, que escreveu os 13 princípios da fé judaica. Ele conta de que quantas e quantas vezes ele precisou receber muçulmanos na sua sinagoga. A sinagoga sempre tinha ali outras casas relacionadas às sinagogas, quartos que eles recebiam outras pessoas também que vinham fugindo daquele lugar, né? Então, porém, ao longo de muitos anos, sempre existiu essa coisa similar, né? Tanto do povo muçulmano como do povo judeu, sabe, de fugir
das suas próprias terras, ou então morria, né? Então, eu falo que no povo judeu, na nossa comunidade judaica, nós somos um povo muito acolhedor. Nós acolhemos porque isso faz parte do nosso mandamento da Torá. E na Europa, na Espanha, quando se dizia que era judeu, no século XVIII, era como se fosse um crime para o povo judeu. E eles precisavam ir embora das suas próprias terras. Quantas e quantas vezes o povo muçulmano abraçou o povo judeu e muitos judeus se converteram à religião muçulmana na Idade Média, lá na Europa. Até que quando acontecia que a gente poderia ver coisas similares acontecendo de judeus, né, abraçar o Alcorão, de ter o Alcorão também como seu livro sagrado, nós vimos isso muito acontecer na Europa ao longo da história. Eu busquei aqui, o nome do documentário é Les Hommes Libres, da França. Busquei agora aqui, o nome do documentário que eu falei agora há pouco, Les Hommes Libres, da França, Homens Livres, né, da França, dos muçulmanos que salvaram os judeus, um filme, né, um documentário muito importante. Eu estava até assistindo esse documentário, é muito interessante, porque quando eles falavam que eram muçulmanos, que estavam fugindo das inquisições, né, e a Inquisição pedia para eles baixar roupas, para mostrar realmente se eles eram judeus, ou se eles eram muçulmanos, se eles eram verdadeiramente muçulmanos, ou se eles eram judeus mesmo, né? Então, porque a gente tem uns traços parecidos, tanto os muçulmanos como os judeus têm traços parecidos, né? Você pode olhar que nós temos o irmão do meu avô, que faleceu em 1984, ele foi levado para o Holocausto em 1944. Ele sofreu muito, irmão do meu avô, no Holocausto, chamava Jacob, e lá foi onde ele experimentou as torturas de Hitler, o sofrimento de Hitler, simplesmente por ele ser judeu. E em nenhum momento ele abandonou a sua fé, tá? Ele faleceu em 1984. E é uma das coisas que eu tenho muito orgulho de falar que eu sou judeu. Eu tenho muito orgulho de dizer que eu venho da família de judeus, que eu sou descendente de judeus. Eu tenho muito orgulho da nossa terra, do nosso povo. Assim também como eu vejo nossos irmãos muçulmanos lutando pelo seu direito. E quando eu vejo a luta da Palestina, eu acho que eles estão totalmente na sua razão e no seu direito. Uma coisa é você lutar pela causa palestina. O povo palestino estão ali sofrendo, sendo oprimidos por grupos terroristas, extremistas, ao longo de muitos anos. E esses mesmos grupos não estão preocupados com a causa palestina. Eles não estão preocupados, tanto que eles se infiltram em hospitais, tanto que eles estão infiltrados em escolas, em instituições, e para eles colocar em risco uma instituição é colocar culpa nos judeus, é para colocar culpa na população de Israel ou nos civis israelenses. Então a gente vê claramente que é um lado só da mesma moeda. Os muçulmanos tentando lutar, os palestinos tentando lutar por sua terra ao longo de muitos anos, pela sua independência de direito. E nós vemos esses grupos que não representam o povo palestino, como o grupo Hamas. E nós vemos aí que 90% da população palestina, os mais de 2 milhões de habitantes, não representam, não compactuam com as atrocidades, os crimes de terrorismo feitos pelo Hamas em Israel. E nós que estamos aqui do outro lado, a gente fica muito triste, porque ambos os lados estão sofrendo. Professor Eduardo, eu tenho visto muitos vídeos tristes do povo israelense sofrendo ali, cabeças decapitadas, foram enviados para mim no meu e-mail, no meu canal do Telegram, e eu fiquei muito triste, confesso que eu não vi tudo
o grupo Hamas pegava a cabeça de pessoas, cortava. Não vou falar outras coisas bárbaras que aconteciam para não cair essa live, para não ser cortado essa nossa transmissão, mas era simplesmente coisas desumanas que acontecia. Sabe? Morte de criança, decapitação de pessoas, tortura de idosos, vítimas do Holocausto. Então a gente vê claramente que não se trata exatamente de uma causa palestina, mas se trata de uma guerra. E a gente vê o sofrimento do povo palestino ao longo desse tempo todo. E não só o povo judeu sofreram, mas o povo palestino também sofreram e continuam sofrendo, que a guerra não acabou. Mas o que eu quero deixar bem claro para vocês, meus amigos, meus irmãos, é que aqui nós vivemos em paz. Assim como os judeus viveram em paz na Europa, na Espanha, em vários outros lugares do mundo. E assim vai ser, porque nós temos a nossa fé, a nossa emuná, ligada ao nosso Pai Todo-Poderoso. Eu passo, então, a palavra para o Sheik, depois para a Fátima e depois para o Max, para a gente, então, dizer a nossa despedida. Enquanto isso, eu não consegui saudar todas as pessoas que foram entrando, gente, mas eu estou sempre postando de todo mundo que está entrando, né? A gente está garantindo aqui o direito democrático de todo mundo fazer essa saudação. Agora, por exemplo, chegou a Zélia Pinheiro, está dizendo boa tarde aqui, né? Então, Sheik Kamal, para a despedida, né? A última fala, assim. Eu quero convidar o meu primo, irmão e amigo visitar nós na mesquita quando ele puder. Sexta-feira, às 13 horas. Irmão Marcos, o primo, nós somos primos na verdade, viu? É um prazer. Qualquer dia que o senhor quiser, nós estamos aqui à sua disposição. Muito obrigado, eu vou sim, tá? E quero dizer que eu vou visitar sim, será um prazer visitar a mesquita. Eu já estive visitando a mesquita lá em Belém, visitei uma mesquita também em São Paulo, em Manaus, estive lá em Manaus com o Sheik, lá em Manaus, muito bom, fui muito bem recebido, como sempre. O povo muçulmano, eles são muito acolhedor, acolhe a gente muito bem, e eu agradeço muito, Sheik Kamal, muito bom, e eu obrigado, tá, pelo convite. Quero dizer que também recebemos a visita de vocês quando puderem fazer uma visita à nossa comunidade, tá? Esperamos que a nossa sinagoga ela venha ser construída o mais rápido possível, para que a gente possa receber os nossos irmãos, conversar, tomar um chá e conversar, e conhecê-los melhor pessoalmente, né? Então, irmão Kamal e Fátima, vocês estão convidados, tá? Para a nossa comunidade conhecer também. E eu também me comprometo em ir lá conhecer vocês também. Seja bem-vindo. Quando estiver pronta a sinagoga, nós estamos lá, se Deus quiser. E eu quero deixar claro também, meus irmãos, olha, judeus e árabes não têm diferença. Judeus e muçulmanos não têm diferença. Judeus e muçulmanos e árabes não têm diferença. Tanto os judeus como os árabes, como os muçulmanos, todos querem paz. E todos não querem que nenhum deles quer morrer. Na verdade, é o que nós acabamos de falar, que a força acima de tudo. E o sionismo que acima de tudo, no momento, né? Mas mais cedo ou mais tarde a paz prevalecerá, se Deus quiser. E nós temos o direito de viver em paz, tem direito de um fazer visita ao outro, tanto em Israel, como na Palestina, como no Brasil. Esse é um prazer de qualquer um que seja viver em paz. E fico com Deus, meus irmãos. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eu quero aproveitar a audiência, né, para esclarecer que nós aqui na mesquita, quanto na sinagoga, a gente tem
né? Tá se conhecendo hoje pela primeira vez, por intermédio de Eduardo também, que é o nosso anfitrião, né? E dizer o seguinte: a mesquita está aberta para todas as pessoas. A mesquita não é só de árabe, não. A mesquita é para o povo brasileiro, é para o povo de Deus, para aquelas pessoas que estão querendo buscar um refúgio de paz na terra, né? Então, vocês podem nos procurar, podem ligar para mim, para o Eduardo, marcar uma visita, pode vir no dia do culto, do nosso... A gente não tem culto, a gente tem oração. No dia da oração, que é na sexta-feira, às 13 horas, né? E a gente está aqui para receber todos vocês. Tem meu telefone, se quiser desabafar, se tiver com problema, é comigo que vocês vão falar, vocês mulheres, né? E sendo homens, vão falar com o Sheikh Kamal. Mas a gente vai estar sempre prontos para receber vocês, para acolher vocês. É o nosso trabalho, a gente faz isso com muito amor e com muito carinho, com muito respeito. A gente tem como defender cada um sua bandeira, né? Você carrega a sua bandeira, mas é uma questão de humanidade, não é questão de religião. Ah, eu sou judeu, eu sou muçulmano, eu estou do lado de Israel, eu estou do lado da Palestina. Não, é questão de humanidade. A gente não pode deixar crianças serem mortas dessa forma, porque podia ser meu filho, seu filho, o que está no seu colo. Você já parou para pensar que se você é pai, não sei se Max é pai. Sou. Então, Sou pai. Você já pensou em perder seu filho no shopping 1 minuto? Não é desesperador? Você já perdeu? Já. É desesperador. Desesperador. Perder um filho 1 minuto no shopping. Agora imagina você perder seu filho para sempre. Então, é por isso que a gente pede paz, é por isso que a gente pede cessar fogo, é por isso que a gente quer Palestina livre, é por isso que a gente quer a nossa terra, o nosso canto, a nossa casa, né? É tão bom a gente chegar em casa. Quem já viajou, você que está em Brasília, Max, você está em Brasília, por mais confortável que seja o lugar que você esteja, você já está doido para voltar para casa. Sim. Imagina se você não tivesse casa para voltar. Né? Então, é para essas pessoas que a gente está aqui gritando, que a gente está rouco de tanto falar paz, 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 paz. A gente quer cessar fogo definitivo, a gente quer abraçar essas pessoas. Se eu pudesse, eu buscava todos os órfãos da Palestina e põe aqui na mesquita. Não importa se seja 20, 30, 5 mil, eu queria cuidar deles todos, dar beijo, dar abraço, dar colo, dar comidinha, roupa lavada. Eu quero tirar eles daquele sofrimento, se eu pudesse. Se tivesse um jeito de eu chegar em Gaza e encher o caminhão de menino, eu trazia tudo para cá, para me cuidar. E eu falo isso emocionada, porque eu falo isso de coração, porque eu realmente acredito que faz diferença você ter um colo, você ter um abraço, você ter um afeto numa hora difícil que eles estão vivendo, estão passando, né? Perderam seus filhos, perderam suas mães, perderam seus pais, é muita perda. Como na Israel também perdeu suas crianças, perderam mães, aconteceu a mesma coisa. Só que a proporção é que é gigantesca, né? A proporcionalidade é que é uma coisa absurda. Mas é isso, eu quero pedir paz. Eu quero ter um bom relacionamento com o Max aqui na mesquita da sinagoga, para a gente participar mais de lives, levar essa mensagem de paz, porque nada mais simbólico do que um muçulmano e um judeu apertando as mãos. Vale mais do que 1000 palavras. Então, a função de vocês é muito grande para levar como exemplo, olha, a gente fez um laço de amizade, a gente é realmente amigo, a gente vai conviver para falar isso uns para os outros. Sabe? Eu falo, não, aqui em Goiás o negócio é diferente. Aqui em Goiânia a gente tem uma relação boa de judeus, muçulmanos, católicos, cristãos, raízes africanas, raízes afro, são tantas denominações, hindus, tem, como que chama, Eduardo? Ajuda aí. Você que sabe o nome de todas as religiões.
Ah, são tantas, né, irmã? Por exemplo, ontem a gente teve a presença tão querida das religiões de matriz africana, né? Que foram, inclusive, abraçar a senhora lá, se solidarizando, né? Então, Temos no mundo asiático, os budistas, os shintoístas, que são meus antepassados, né? Minha avó era budista. O meu avô era católico, ele já era descendente dos que foram evangelizados por São Francisco Xavier, no Japão. São muitas religiões mesmo. tem até uma Muito bruxinha. interessante. Aqui, ó, tem um comentário muito interessante que eu vi aqui, gente, que eu achei muito interessante. Esse comentário aqui que a pessoa fez. No Egito, de tardezinha, pude ver várias vezes, sentava muçulmanos e judeus, vizinhos e amigos, se sentavam na porta para tomar chá, na porta de suas casas. Tenho saudade disso. A Angel, outro nome eu não consegui entender. Angel, olha, isso já aconteceu muito em Bangladesh, também já aconteceu na Indonésia, e vários outros lugares do mundo, entre muçulmanos e judeus, sentado porta a porta, um na frente da casa do outro. Já aconteceu muito isso aí. Em Bangladesh, isso aconteceu muito, na Indonésia, isso aconteceu muito, e sempre nós tivemos, sim, esse contato afetivo, como o Sheikh falou agora aí, nós somos irmãos primos, né? Não existe divergência entre nós. Nós sempre vivemos em paz e aqui nós vamos viver em paz e lutar pela paz. Conforme a irmã Fátima falou agora, é tão bom vivermos em paz. Tão bom termos essa paz entre os irmãos e as religiões. A guerra são deles lá, não é nossa. Não é das nossas religiões, né? Na verdade, pois não, a palavra, um judeu fez visita na Palestina para um parente meu, vizinhos. Eu conheci ele, foi para cumprimentar. Está vendo como é que é verdade? Ele mora em Israel e fez visita para nós, para o meu primo, na Palestina, recentemente. Olha como é que é a paz, que bonita a paz. Está vendo como é que é a vivência entre os povos? É uma maravilha, né? Que Deus criou esse mundo para viver em paz, meus irmãos. E vai prevalecer a paz, meu Marcos? Ou sim ou não, vai prevalecer a paz, inshallah. Bastante gente chegando agora, no final, o que já estava assistindo antes, mas agora se sentiu motivado para falar. Eu não consegui acolher nominalmente todas as pessoas, mas aqui chegou a professora Maria Espírito Santo, que é colega ali na PUC, professora, historiadora, é muito bem-vinda também, como todas as pessoas que estão aqui. Então, eu vou... Max, você ainda quer fazer uma palavra de despedida e depois eu encerro? Você, né? Te passo a palavra final e depois eu faço a minha. Max, está me ouvindo? Você quer fazer uma despedida? Então, eu não tenho nenhuma pergunta, mas eu quero dizer que eu estou muito feliz, eu estou muito grato, tá? Irmã Fátima, ao Sheikh Kamal, muito obrigado, prazer muito grande conhecê-los e dizer que essa nossa amizade está só começando. Essa nossa amizade, ela vai durar por muitos e muitos e muitos anos, né? E aqui nós vamos fazer como existia na França antiga. Os irmãos muçulmanos e os irmãos judeus conviviam em paz. Até hoje convivem em paz na França, né? Mas essa paz, ela é humana, ela se intensifica, que ela é uma paz ligada a Deus, o nosso Criador. Então, nós temos um grande patriarca no judaísmo, que foi um dos grandes embaixadores da paz, um dos homens que ensinou muito em seus livros, Maimônides, né? Ele saía para vários outros lugares, ensinando a paz, mostrando a verdade para os irmãos, para os amigos, e ele que tinha ele era muito bem recebido nas mesquitas onde ele chegava, né? Até irmãos muçulmanos, né, adquiria livros dele e de comentários da Torá,
né? Então, a gente fica muito feliz com isso. Então, ao longo de muitos anos, eu quero dizer e reforço mais uma vez aqui, nossos irmãos muçulmanos são também irmãos do povo judeu. A comunidade judaica, a comunidade muçulmana são ligadas, nós somos irmãos, não existe, né, essa divergência ou contenda, nada disso. Eu fiquei muito feliz quando a irmã Fátima entrou em contato comigo, né? Eu estava numa reunião, mas eu pude atendê-la para esse encontro. Infelizmente, eu não pude participar aí em Goiânia do ato, né, que aconteceu. Não sei se aconteceu. Aconteceu, sim, ontem. Sim, eu não pude participar, porque eu estava aqui em Brasília resolvendo muitos problemas, não pude participar, mas aqui estamos nesse encontro, e quero dizer que a comunidade judaica, Shomei Israel, Guardião de Israel, está junto com a comunidade muçulmana também. Nós estamos à disposição. Bom, então eu também vou me despedir. Eu tenho a honra de ter sido acolhido mais uma vez e já ser um amigo ali da mesquita com o Sheikh Kamal e a irmã Fátima. E eu espero visitar vocês também, Max. Vocês estão reunindo aqui no Pedro Luvigo. Bem-vindo. É pertinho aqui, eu moro nessa região, afastando mais ainda para o sul, mais distante do centro, né? Indo para o centro, eu tenho que passar pelo setor Pedro. Max, receba o nosso abraço, um abraço de paz, um abraço de fraternidade, de justiça, enfim, nós estamos juntos mesmo. Obrigado, irmã Fátima, por esse trabalho que a senhora tem feito, assim, né, chamando as pessoas para a vigília. A Lara aqui acabou de dizer, vamos fazer mais uma vigília ecumênica, nós vamos estar empenhados sim, viu, Mara? Na próxima etapa. Quer dizer, a Lara junto, inclusive, porque ela também está no empenho. Muito obrigado a todos vocês, muito obrigado às pessoas que nos assistiram aqui, todas as pessoas que falaram, inclusive, viu, Max, teve um senhor, Machado, o senhor Marcos Machado, que eu creio que é da sua comunidade, às vezes até um parente seu, né? A gente tentou valorizar a fala dele aqui, olha, ele está cumprimentando. Deve ser parente longo, parente distante, né? Que tem sobrenome Machado também, deve ser. E ele cumprimentou dizendo, ele cumprimentou diretamente você, olha, então a gente agradece aí pela sua divulgação da nossa live nos seus ambientes. Muito obrigado a todos, a nossa casa vai estar sempre aberta para esse diálogo, é nossa casa, de verdade. Um abraço a todos. Muito obrigado, um abraço. Muito obrigado. Salam aleikum. Shalom. Salam aleikum. Shalom. Shalom.